Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a oração, tá? Que em Mateus 6:5 ele tá falando que não é pra gente orar para se mostrar aos homens, né? E depois, logo depois vem que você deve entrar em seu quarto, fechar a porta e orar em segredo, né? E Deus em segredo te ouve. Bem, aí, em questão de entrar e fechar a porta, não especificamente entrar na habitação e fechar para orar. Na verdade, você precisa ter intimidade, um lugar secreto para orar a Deus. Independente do lugar, pode ser na cozinha, na sala, mas que esteja você e Deus, você esteja concentrado no que você vai orar. Porque oração, quando fala que a gente não devemos usar vã repetições, significa isso, sabe? Que é mais, para Deus, o valor maior é uma oração pequena, mas que o coração esteja cheio, sabe? Cheio da sua presença, cheio de vontade de conhecê-lo, do que uma oração longa de horas e o coração vazio, sem nada para oferecer a Deus, tá? Então, a oração, ela parte desse princípio. A gente não deve se exaltar diante dos homens e dizer, olha, eu oro a Deus. Não. Porque oração é um lugar, é uma conversa íntima entre pai e filho. Você tem que ter um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de intimidade, tá? E as orações que Jesus fazia, você podia ver a intimidade dele com o Pai, tá? E então você chega a Deus, papai, pai, estou aqui. Primeiramente, antes na oração, a primeira coisa que você deve fazer é adorar a Deus, tá? Depois da adoração que vem um pedido, uma confissão, tá? Uma intercessão, tá? Jesus, a maioria das orações, ele intercedia por nós. Jesus intercede por nossa vida, sabe? Ele veio à Terra como homem. Ele não veio como Deus, porque se ele viesse como Deus, que é a sua natureza, ele passaria por aqui tranquilamente. Mas você pode ver na Bíblia que ele foi, ele foi tentado por Satanás no monte. Ele passou fome. Ele foi humilhado, tá? Então, ele viveu como homem. Homem, na natureza física, homem, como eu e como você. Então, tudo que a gente passa, ele passou por nós. Mas por que que ele deixou a natureza como Deus e veio à Terra como homem? Ele passou, porque na Bíblia ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, porque ele estava na forma humana. Então, eu sei que cada um tem a sua luta, cada um tem. Deus tem um propósito na sua vida, que na minha vida é diferente da sua, e as lutas também. Mas nós temos que aprender a orar, a adorar a Deus. Adore em todo tempo, ore em todo tempo, sabe? E outra coisa, que Deus dá muito valor na oração, verdade. Seja verdadeiro com Deus. Se o que te está incomodando hoje é uma situação, vamos colocar, com seu marido, vou colocar aqui um exemplo. Então, fale a verdade. Deus, estou aqui porque está acontecendo isso, isso, isso. Fale a verdade. O que está dentro do seu coração, você tem que expor. Porque não adianta você passar por cima. Deus já conhece, porque ele fala, na Bíblia fala que Deus já conhece a sua oração, antes mesmo de você pedir.
Mas o que acontece? Deus está sempre pronto a te ouvir. Porque na Bíblia fala tudo que pedires em meu nome, nome de Jesus. Deus o fará. Então, sempre que você orar também, use o nome de Jesus. Porque a conexão entre você e Deus é o nome de Jesus. Tá? Então, Jesus é oração. Então, não mostre aos homens que você está orando. Crie um ambiente de intimidade com Deus, de pai e filho. Arrume o seu lugarzinho para você orar, tá? E na oração, leitura da palavra, medite, porque ali Deus também pode falar com você, tá? Entra na presença de Deus com o coração cheio e orações pequenas, talvez, né? E sempre fale a verdade para Deus, porque Ele já te conhece. Ele já te conhece. Eu vou pegar aqui um outro versículo, que é Lucas 11, 1 e 2, que Jesus faz um pedido para nós, né? Que no caso foi os seus discípulos, mas serve para nós também. Que Jesus, ele, através da oração, sua vida de oração foi inspirada, né, a outras pessoas, especialmente seus discípulos, porque os discípulos perguntavam: ensina-nos a orar como convém, tá? Então, a nossa vida de oração tem que inspirar outras pessoas, tá? Então, ore. Não tô dizendo que é pra, porque eu oro todos os dias, quantas horas. Não é isso. A sua vida de oração vai trazer para sua vida coisas extraordinárias, que são planos reais, planos de Deus, não os teus planos. E as pessoas vão ficar maravilhadas. E vai falar, mas como? E aí você vai dizer, eu faço isso, é espiritual. E a pessoa vai ter sede de conhecer a Deus. Sabe? É o testemunho, nós temos que dar testemunho da nossa vida nesse mundo. Outra coisa que Jesus, você pode ver em Mateus, Lucas e Tessalonicenses, tem vários lugares que você vai ver que tudo que Deus ia fazer, ele orava antes. Quando ele foi começar o seu ministério, quando ele orou 40 dias, orou e jejuou 40 dias, antes de começar o ministério, ele jejuou e orou 40 dias. Mas antes disso, ele orou a Deus. Ele orou para Deus abençoar o seu ministério. Depois, antes de fazer o milagre dos peixes, dos pães, para alimentar 5.000 pessoas, ele orou. Ele olhou ao céu e orou a Deus para fazer o milagre. Tá? Ele orou no jardim Getsemane antes, que ele já sabia que os guardas estavam vindo para buscar, para ir para a cruz. Ele orou a Deus. Tá? Mesmo para morrer, ele morreu, ele orou. E quando ele estava sendo no caminho da cruz, que estava sendo humilhado, açoitado, ele orava a Deus em todo o tempo. E quando ele estava na cruz, ali, ele orou: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Então, Jesus, ele está sempre intercedendo por nós, independente do nosso erro, do nosso pecado. Isso aí é um outro tema que vamos trabalhar. Mas independente da sua situação, Jesus intercede por nós. Então, agora é a nossa vez de chegar diante de Deus, tá? E orar. Peça orientação, vai fazer um estudo. Pede orientação para Deus. Vai conseguir um trabalho novo, Deus? Se for da sua vontade, me abençoa, abre as portas. Tá? Então, ore sempre. Até para escolher os seus discípulos, ele orou. Então, gente, a oração
como eu tinha dito antes, oração e jejum, para você entrar no modo sobrenatural. Gente, mas vou falar uma coisa, se vocês estão pensando que vocês vão começar a orar e milagres vão começar a cair na sua cabeça, não é bem assim. Na verdade, é ao contrário. Satanás vai se levantar muito em todos os lados para te derrubar. As lutas vão vir, mas você tem que permanecer. Porque quando nós passamos por essa batalha espiritual e vencemos o inimigo, logo ali adiante está o plano, o projeto, a vontade de Deus, tá? Então, para que Jesus morresse na cruz, para que derramasse o seu sangue para nos salvar, ele venceu o mundo e Satanás. Então, vença as suas dificuldades e Deus te recompensará em segredo, tá bom? Um grande abraço, espero que tenha te abençoado. E se te abençoou, pode passar para outras pessoas para serem abençoadas. Um grande beijo, a paz do Senhor.